os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações. Gostaria de saudar a igreja amada na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Os irmãos têm visto que esta igreja está com uma programação extensa, especialmente para o mês de maio, né? E a Leslie nos deu aqui um pedido, é que Desperta Minas é o título de um grande encontro que vai haver de mocidades de todo o estado, do dia 2 a 4 de maio em Governador Valadares. E mais informações poderão ter com a Leslie, fique de pé, e mesmo fazer inscrições. É uma grande oportunidade. Até, eu não sou contra, de moço nesses encontros arranjar namorada e moças arranjar namorados. É pecado? Há pecado nisso, irmãos? Não, vai primeiramente para servir ao Senhor. Mas se aparecer, não é pecado não é verdade? E nós celebramos o casamento. Irmãos, também foi referido de passagem, e está no multimídia, um grande encontro que vai haver da terceira idade no mês que vem, no mês de maio também, né?
E Alice tem, hoje fomos lá na igreja, no bairro Custódio Pereira, onde tivemos oportunidade de falar, e também a Alice dar o recado, e lá apareceu, tem um grupo que vai ao encontro. Eles ficaram alegres, felizes e animados. E a Amélia poderia dizer uma palavrinha sobre o bazar? Ligeiramente foi referido, mas às vezes é necessário que os irmãos possam tomar melhor conhecimento. Boa noite, irmãos, com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Amém, né? Irmãos, é que a SAF vai fazer um bazar dia 10 de maio, está muito próximo. Mas até agora nós não temos praticamente nada, está com muito pouca doação, as doações não estão chegando igual do bazar anterior. E o tempo está ficando muito curto, então nós pediríamos, a SAF está pedindo para vocês trazerem, assim, no próximo domingo, aquilo que você tem em casa e que você não está usando, mas que esteja em bom estado de conservação. Às vezes você tem qualquer coisa de utilidade, até doméstica, roupa, calçado, bolsa, traga, que a SAF precisa. Isso aí reverte em bênção para a igreja e reverte em bênção para quem também recebe. As pessoas vão comprar com um preço muito baixo. E a renda desse bazar é para comprar fralda geriátrica, cesta básica. O que mais? Me ajuda aí, dona Olga. Cadê a dona Olga? Isso, o que mais? Me ajuda. Isso, ajudar pessoas carentes, pessoas que não podem ir no encontro. Então, vai beneficiar muitas pessoas, irmãos. Então, traga suas doações, seja o que for. Se você tem uma roupa no guarda-roupa que tem 6 meses que você usa, você não precisa dessa roupa. Traga e vai ser muito bem-vindo, vai abençoar. E as pessoas também que quiserem envolver conosco no bazar, trabalhando no dia do bazar, tem muita coisa aqui para fazer, muitas coisas mesmo, viu? Então, procure a dona Alice, procure a dona Olga, me procure, e nós vamos envolver a igreja toda, que vai ser uma bênção para a igreja, uma bênção para muitas outras pessoas. Amém? Móveis. Aparelho eletrodoméstico, móveis, utensílios, né? E também, irmãos, tudo assim, em bom estado de conservação, que às vezes uma pessoa pensa, isso aqui não presta mais, já está rasgado, já está furado, e vem e traz aqui. O que você não teria coragem de usar, porque está muito estragado, danificado, não traga não, irmãos. Deus, quando Ele ofereceu para nós o cordeiro, foi um cordeiro sem mácula, né, pastor João? O sangue que foi derramado na cruz foi sem mácula. E ele, sempre que ele pediu o sacrifício do cordeiro, ele pediu um sacrifício a um cordeiro sem defeito. Então, vamos dar o melhor que nós temos para o Senhor. Vamos pensar nisso com seriedade. E o dia 10 já está muito próximo. Quanto antes você trouxer, pode deixar na secretaria da igreja, pode deixar aqui na igreja, que é muito bem-vindo a sua colaboração. Amém. Obrigado, irmã. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 19. Nós vamos ler apenas do versículo 28 até o versículo 30. Enquanto os irmãos acham aí nas suas Bíblias, eu gostaria de relembrar ou dizer mais uma vez que estamos naquele dia, a virar de mais um ano, que nós comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E um dos textos que mais me toca o coração foi quando Maria e Marta foram ao túmulo para ver o corpo de Jesus, e chegando ali, o corpo já não estava, mas ali estava um anjo que disse assim: por que buscais o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. E elas olharam lá para o túmulo, o túmulo estava realmente vazio. E o túmulo vazio, nós sabemos que ele proclama a primeira morte de alguém, que foi Jesus por nós. O túmulo vazio
proclama a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Ele não ficou no túmulo como Maomé. Ele ressuscitou e está vivo, e nem tampouco como aquele lá no Rio de Janeiro, no alto da montanha Corcovado, né? Com os braços abertos, mas sem poder fazer nada para a cidade. Ele está vivo e poderoso, e ele não morrerá jamais. Nele nós temos a vida. E alguém há pouco tempo me disse, se Jesus voltasse hoje, havia alguém, os seres humanos iam matá-lo de novo. Que grande engano. Ele não será morto jamais. Ele viverá para todo sempre. Ele é o nosso Redentor vivo. Agora, meus irmãos, vamos ler aqui um texto que está em João 19, versículo 28. Leremos até o versículo 30 apenas. E não vamos meditar sobre o texto todo, mas vou escolher aqui apenas uma parte de um versículo. O texto todo diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Eu li outras versões da Bíblia, e a versão de Figueiredo, eu gosto dela quando diz assim: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amado Pai, a Tua palavra está diante dos nossos olhos. Ela é inspirada, ó Deus, e nós agora te pedimos que Tu ilumines o nosso coração, a nossa mente, para entender esta palavra inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, conservos em Cristo Jesus nosso Senhor. As últimas palavras de uma pessoa sempre ficam na nossa lembrança, não é verdade? Por exemplo, os espartanos traziam nas suas memórias, e também foi escrita nos desfiladeiros, a expressão de um grande lutador chamado, lá nas Termópilas, este homem que lutou em favor da sua terra. Ele disse, antes de morrer: viandante, vai dizer a Esparta que eu morro aqui em obediência às suas leis. Os ingleses, meus irmãos, lembram até hoje também as palavras do grande almirante Nelson, que também em defesa da sua pátria, ele disse: obrigado, meu Deus, cumpri o meu dever. E estas expressões últimas de pessoas ficam muitas vezes. Se eu perguntar aqui, você se lembra das últimas expressões do seu pai e da sua mãe que já faleceram, quais foram? Talvez muitos vão lembrar e dizer, eu me lembro, e dizer quais, não é verdade? Eu me lembro, não sai da minha memória, quando lá em Rangel, um jovem chamado Jonas Correia, ele pediu que cantasse um hino para o seu sepultamento. A gente deu assistência para ele até a morte. E o hino é aquele que diz: minha alma triste e ansiosa suspira pela vida. E aquilo ficou na minha mente, meu coração, e até hoje, aquela assistência ali, as últimas palavras dele, meus irmãos, ficaram inoculadas na minha mente, no meu coração. Para a cristandade, para nós, não existem palavras mais significativas do que aquelas 7 expressões de Jesus encontradas na Bíblia,
que Jesus pronunciou lá na cruz. Elas são 7, e eu cito-as para os irmãos. A primeira foi uma oração de perdão, quando ele disse a Deus o Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda foi uma promessa a um miserável ladrão, que na última hora se converteu e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira é uma palavra de provisão e cuidado, quando ele disse a Maria: Maria, eis aí, mãe, eis aí o teu filho. E a João: eis aí a tua mãe. A quarta palavra revela a sua posição de solidão espiritual, isolamento, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra contém o fel da amargura, que ele sofreu ali por nós, pois ele disse: tenho sede. A sexta palavra é esta que nós lemos aqui, quando ali, ao morrer, ele disse: tudo está consumado. E a sétima palavra é a apresentação, ou foi a apresentação do seu Espírito a Deus, e que revela que ele é um com Deus, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Para mim, meus irmãos, pensando em nós, pensando na troca maravilhosa que Cristo fez por nós ou conosco, né? Tomando sobre si as nossas misérias, nosso pecado, e morreu por nós para nos dar a vida. A mais importante foi esta, quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse: tudo está consumado. E eu pergunto, o que Jesus estava consumando quando ele disse tudo está consumado? Ele estava consumando naturalmente o culto legal de Israel, e o evangelho começava a triunfar. Ele consumava o maior exemplo de vida que esse mundo já viu, mas ainda ele consumava coisas maiores do que estas, e é sobre estas consumações em Cristo que eu gostaria de chamar a fidalguia da atenção dos irmãos para nós meditarmos. Tudo está consumado. E eu queria destacar que ele consumava, em primeiro lugar, ele estava dizendo que todas as profecias que falavam a respeito da sua primeira vinda ao mundo estava sendo consumado. Irmãos, o cristianismo tem o privilégio de se apoiar nas verdadeiras profecias, o que o distingue das religiões não cristãs, porque nós sabemos que as religiões pagãs pretendem em seus oráculos prever futuro, mas quando nós examinamos as suas profecias, concluímos que são falsas, e as suas respostas muitas vezes credenciam a ambição de riquezas. Os sociólogos hoje podem, pelos acontecimentos passados, prever aquilo que pode acontecer no futuro, como a conflagração, vamos dizer, de 1929 foi falada, pronunciada como profecia, mas isso não é profecia. É como também nós vemos hoje, porque estão coisas a acontecer perto, etc., eles podem afirmar a respeito do tempo, né, que vai acontecer, etc., mas muitas vezes essas profecias, que são apenas previsões no sentido de prevenção, e não são verdadeiras profecias. Mas as verdadeiras profecias são estas que nós encontramos na palavra de Deus. E religiosamente falando, nós temos visto que tem aparecido muitos profetas falsos. E, por exemplo, Ellen White foi uma profetisa que surgiu dizendo que em 1914 Cristo deveria voltar, mas chegou aquele ano, Cristo não voltou. E até hoje existem pessoas que estão profetizando, né, que Cristo vai voltar em tal data, etc. Mas, meus irmãos, isto não é profecia bíblica. Há algumas coisas que distinguem as verdadeiras profecias. Uma delas é o caráter perfeito
ou o caráter do profeta, aquele que realmente é usado nas mãos de Deus para fazer isso. Então, o caráter do profeta, que tem que ser verdadeiro, um homem de Deus, como diz o apóstolo Pedro, lá na sua carta, ele diz que as profecias não foram produzidas por vontade de homem algum, mas de homens escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Uma segunda razão das verdadeiras profecias é quando elas têm o seu cumprimento exato e verdadeiro. Nós vemos, meus irmãos, que a vinda de Jesus a este mundo, ela foi profetizada, desde o Gênesis 3,15, quando Deus falou ao diabo em figura de serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Pedro, esta primeira profecia a respeito da primeira vinda de Cristo ao mundo se cumpria. Por isso, meus irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo diz que na plenitude, quando tudo estava preparado, nos planos de Deus, cumprindo essa profecia e tantas outras, como Isaías, por exemplo, disse como se tudo já tivesse acontecido. Ele disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um principado está sobre seus ombros, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando ele também fala, há 700 anos antes da vinda de Jesus, ele descreve o sofrimento de Jesus Cristo como se já tivesse acontecido. Tudo se cumpriu quando nosso Senhor lá na cruz, sofrendo por nós, cumprindo todas essas profecias que nós poderíamos falar de muitas, citar aqui, como os irmãos meus já conhecem, quando ele disse lá na cruz, tudo está consumado. Ele estava consumando todas as profecias a respeito da vinda dele ao mundo. Agora, outras profecias que ele mesmo pronunciou, como lá no sermão profético, hoje estão se cumprindo, Quando a gente vê lá sobre os sinais dos tempos, quando o que está acontecendo nos últimos tempos, são sinais, quando ele diz da sua volta, ele virá uma segunda vez. Mas eu estou falando aqui da primeira vez. Agora, outra coisa que Jesus estava consumando, quando ele disse tudo está consumado, é que ele estava consumando, terminando o seu sacrifício próprio, quer dizer, o sacrifício dele. Então, ele não vai sofrer mais, como ele sofreu, horrivelmente, por nós. E eu pergunto, meus irmãos, onde começou esse sofrimento de Cristo por nós? Será que foi na quinta-feira da paixão, quando ele foi preso, quando ele foi esbofeteado, quando ele foi coroado de espinho, quando, meus irmãos, ele foi cuspido, ele foi judiado? Meus irmãos, o sofrimento de Jesus começou muito antes. Desde que o homem caiu no pecado, podemos ir até além no nosso pensamento. A Bíblia diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Vocês já leram isso? Está lá em Apocalipse. Então, no tempo ele morreu, no tempo determinado por Deus por nós. Mas desde que o homem pecou, Jesus já tinha diante de si aquela cruz que ele havia de enfrentar. E o caminho da obediência à lei, deixar a sua glória, assumir a natureza humana, tomar a posição de servo, ser preso, judiado, humilhado, coroado de espinhos, foi muito sofrimento para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, o pior sofrimento de Jesus não foi esse acompanhado de sofrimentos físicos, materiais, mas foi o sofrimento de caráter espiritual. Porque, meus irmãos,
Ele era santo. E ele levava sobre si os nossos pecados. E isso foi um peso horrível que Cristo levou por nós. E lá na cruz, quando nosso Senhor Jesus Cristo, sofrendo na crucificado cujo sangue corria, ainda, meus irmãos, a Bíblia diz, dá-nos a entender que Deus o Pai vira as costas para ele. Porque ele virava as costas para o nosso pecado. E naquela hora, naquele sofrimento, o nosso Senhor exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês já pensaram, meus irmãos, o sofrimento de Jesus lá naquela cruz, por nós? Mas, na verdade, meus irmãos, quando ele diz, tudo está consumado, ele está dizendo, eu já cumpri aquele meu dever, aquele pedido que Deus, meu Pai, me fez para vir ao mundo, para reconciliar o pecador com Ele. O que importava para isto, um sacrifício dele por nós. Irmãos, hoje nós sabemos que homens como Tiradentes e outros têm entregado as suas vidas, né, pelas suas pátrias, mas não têm conseguido nada, quase nada. Mas o sacrifício de Cristo resolve os problemas da humanidade. Talvez alguém diga, mas Jesus morreu por nós, Ele é todo o suficiente, por que a humanidade ainda está assim, tão sofredora, tão má? Meus irmãos, vamos ilustrar simplesmente dizendo, o sabão está no mundo, mas muita gente está com a roupa suja porque não faz uso do sabão. Muita gente não faz uso do sacrifício de Cristo. Eu li há algum tempo atrás um folhetinho em castelhano que eu gostei muito, trazia como título, Tu terás um Salvador aceitando-o. Cristo morreu por você e por nós. E você será salvo se você aceitar esse Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é a nossa esperança. Ou Cristo ou nada. Ou Cristo, uma lacuna impreenchível, permanece no coração humano. Há um hino que diz, Cristo satisfaz minha alma. Os irmãos conhecem, né? Cristo satisfaz todas as aspirações da nossa alma. Cristo, aqui, meus irmãos, Ele conclui o seu grande sacrifício, vence a ignomínia e o cálice amargo que bebeu por nós, suportando as dores da crucificação, os escárnios da multidão ímpia, o vitupério da humilhação do Calvário, mas realizou o sacrifício que desde a eternidade Deus o Pai pediu que Ele realizasse. E por isso, agora Ele diz, tudo está consumado. Sacrifício que ao ser, ou que abalou o mundo, e que, quando Ele foi realizado, a Bíblia diz que lá no momento, quando Jesus disse,
está consumado, rasgou-se o véu lá do templo de cima a baixo. Véu que simbolizava a separação do lugar santíssimo do lugar santo, do lugar santo do lugar santíssimo. E que, rasgando, mostrou que agora, através de Jesus, todos nós podemos entrar à presença do Pai. Através desse único sumo sacerdote. Nós dissemos aqui, antes da oração, né? Pelas crianças, que Deus nos deu o privilégio de orar uns pelos outros, né? E ao sacerdócio universal do crente. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Você pode orar pelas pessoas, mas para chegar à presença de Deus, é através desse sacrifício perfeito de Jesus. Quando Ele, consumando-o, sacrifício pessoal, estamos falando dele. Aí Ele disse, tudo está consumado. Sacrifício perfeito que foi, depois da ressurreição, apresentada por Jesus, o Filho, a Deus, o Pai, e foi aceito a nosso favor, de maneira tal que o autor da carta aos Hebreus disse assim, visto que temos um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos, pois, para ele, com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, e tenhamos firme a convicção da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, o sacrifício de Cristo foi aceito plenamente a nosso favor pelo Pai. E então nós já vimos aqui, meus irmãos, que quando Jesus lá na cruz disse, tudo está consumado, Ele estava dizendo primeiramente, que todas as profecias, aquelas promessas que Ele havia de vir ao mundo, estavam sendo consumadas naquela hora. Ele estava dizendo que o seu sacrifício por nós estava terminado. Ele o fez completamente, de maneira poderosa, de maneira que nós não precisamos de outro meio para a salvação, de outra pessoa para ajudar Cristo a salvar. Em outras palavras, não é Cristo e Maria que salva, não é Cristo e Maomé que salva, não é Cristo e Buda que salva. Eu me estranhei demais da conta quando alguém hoje me diz que uma pessoa que era membro da igreja presbiteriana hoje é budista. Eu fiquei calado. E a pessoa percebeu disso, não há nem o que falar. É porque realmente essa pessoa não penetrou, na verdade, de quem é Jesus e como Deus se fez homem para nos salvar. Por isso, eu gostaria de citar mais um ponto para dizer que quando Jesus lá na cruz disse, está consumado, Ele estava dizendo que estava consumada de maneira perfeita a nossa redenção. Redimir significa pagar o preço. Jesus pagou completamente. E quando nós voltamos os nossos olhos lá para o Velho Testamento, nós encontramos ali, na revelação de Deus, a causa das profecias, a causa da humilhação, do sacrifício de Cristo. Esta causa é o pecado. Este mal moral que entrou no mundo e que o homem não poderia e não pode se livrar dele e suas consequências por si mesmo, pelos seus méritos, pelas suas obras, por reencarnações ou qualquer outra coisa. O ser humano não pode se livrar da culpa e da condenação do pecado, a não ser por Jesus. Nós observamos como este pecado, lá em Adão, veio crescendo de maneira que, quando nos dias de Noé, o pecado cresceu de tal maneira que Deus resolveu destruir os seres humanos, a humanidade, preservando apenas Noé e sua família, que, como diz a Bíblia, achou graça aos olhos
de Deus. Depois nós continuamos vendo que a nação voltou a crescer. E acontece que Deus determinou formar uma nação, que é a nação israelita. Começou com Abraão, né? Lá em capítulo 12 de Gênesis, quando ele diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. Eu te abençoarei, tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E realmente Deus começou com Abraão essa nação. Mas veja só, que os bisnetos de Abraão foram exímios na prática do mal, do pecado. Era o pecado que ainda estava, e até hoje, né, está graçando no meio da humanidade. Depois nós vemos, meus irmãos, que como consequência do pecado, Deus preparando aquele povo, ficou, como nós ouvimos hoje, através do pastor, falando a respeito da ceia, né? Quantos anos cativo no Egito? 430 anos. Este povo ficou cativo. Mas Deus levanta Moisés para libertar esse povo. E veja só o que aconteceu. Depois da libertação do cativeiro egípcio, depois de passar o Mar Vermelho, chegando lá mais na frente, nós observamos, meus irmãos, que a situação de rebeldia continuava naquele povo, que as carnes lá do Egito falavam mais ao coração daquele povo do que a passagem maravilhosa pelo Mar Vermelho. E agora nós podemos citar muitas demonstrações de incredulidade daquele povo, do sofrimento, porque Deus corrige aquele que Ele quer como filho, né? E então nós observamos, meus irmãos, ou poderíamos perguntar, será que Deus não poderia salvar o homem de outra maneira, a não ser através de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que o homem, o ser humano em si, não poderia ser revestido de um poder espiritual para se salvar a si mesmo? Não poderia. Sabe por quê? Vamos dizer assim como, ainda que eu fosse um exímio musicista, executar uma música de Wagner, de Bach, num instrumento primitivo, assim o ser humano, como instrumento de salvação, estava arruinado e está até hoje. Sem Cristo está perdido. Alguém poderia dizer, mas será que um anjo que nunca pecou, assumisse uma natureza humana, cumprisse a lei por nós, morresse na cruz como Jesus morreu, será que, através do anjo, o homem não poderia ser salvo? Poderia ou não? Não. Por que não? Aqui está algo importante, meus irmãos. É porque o nosso pecado ofendeu um ser eterno, puro, santo, que é Deus. O anjo poderia chegar ao humano, assumindo a natureza humana, se Deus assim o quisesse. O homem poderia cumprir a lei por nós. O anjo poderia morrer numa cruz. Mas mesmo assim ele não poderia nos salvar. Sabe por quê? Porque eles são também criaturas de Deus. E o nosso pecado ofendeu o eterno Criador. Estão percebendo? Por isso precisava de ser Jesus mesmo, que é como Deus que Ele é. Porque antes dele receber o nome de Jesus, Ele é Cristo, que significa ungido. Meshirô no Velho Testamento e Christos no grego. Então é mais certo dizer Cristo Jesus do que Jesus Cristo. Porque Jesus é o nome humano para Cristo, sabia? Então tinha que ser Cristo mesmo. Para que, como Deus que Ele é, satisfizesse a justiça divina que o nosso pecado ofendeu. E como homem que Ele se tornou, pudesse nos representar diante de Deus. Como nosso mediador. Que maravilha. Jesus, meus irmãos, então, quando Ele disse, tudo está consumado, Ele estava dizendo,
que estavam consumadas todas as profecias a respeito da sua primeira vinda. Estava consumando lá, naquele momento, todo o sofrimento dele por nós. E estava consumando a nossa redenção da culpa e da condenação do pecado e para sempre. Que coisa maravilhosa. Os gregos, meus irmãos, tinham, nos dias de Jesus, eles tinham um carimbo que usava nos cartórios. E quando a pessoa comprava, por exemplo, uma casa, pagava, escriturava, registrava, então eles batiam aquele carimbo naquele registro. Sabe qual é a palavra que estava no carimbo? Os irmãos devem lembrar que muito no passado eu falei aqui. A palavra é a palavra grega tetelestai. Então, carimbavam tetelestai, significando está pago, está quitado, está registrado, e agora quem comprou a casa pode entrar de posse completa daquele imóvel. Assim, meus irmãos, quando Jesus, lá na cruz, exclamou, tetelestai, tudo está consumado, ele estava dizendo, tudo está pago por você. E eu paguei não com coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas como meu sangue, como de um cordeiro incontaminado, imaculado, incontaminado. Que maravilha. E agora isso significa para nós o quê? Certeza. Ele é infalível. E ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Aquilo que ele promete, ele dá. E o que ele dá, ele não toma. Por isso eu me alegro nas palavras dele mesmo, quando lá em João, capítulo 10, versículos 27 e 28, ele diz assim, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que maravilha. Tudo está consumado. A nosso favor. Você já entende isso? Agora, meus irmãos, tudo isso foi pela graça de Deus. Como disse Paulo escrevendo a Tito, né? Ele disse, a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Ela se manifestou a nós. De que maneira? Lá no mesmo texto diz, o qual, isto é, Jesus, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós somos, pela graça de Deus, este povo. A morte de Jesus é suficiente para salvar a todos os pecadores, mas ela se torna eficiente para salvar os que creem. Você crê? Crer é mais do que confiar. É confiar-se a alguém. Hoje, falando lá de manhã na igreja do setor leste, no final, Célio Miranda, falou a meu respeito, ele disse, eu gosto muito do reverendo João, inclusive eu quero dar um testemunho. Um dia ele pregou e convidou para aceitar a Jesus. E eu fui um daqueles que aceitou Jesus naquele dia. E eu eu abracei para sempre. Fez assim. Eu abracei esse Jesus pela fé para sempre. Que coisa boa, né? Você já abraçou Jesus pela fé? Saiba que Jesus está querendo te abraçar. O amor dele
envolve. Né, Samuel? Cadê o Samuel? O teu amor me envolve. É um hino que o quarteto Bom Pastor cantava. O amor do Senhor é por você, é por nós. Mas Ele pede, filho meu, dá-me o teu coração. Se houver aqui alguém que ouvir essa mensagem de que Cristo pagou o preço da sua redenção, e o Espírito Santo toca o seu coração, que você deve aceitar Jesus pela fé, faça isso hoje mesmo. Porque, como diz aquele hino que cantamos, né? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.